Fala galera, tô de volta por aqui. Tem um negócio muito doido que eu fico assim, eu não sei porque que isso acontece, mas talvez seja de cada um, é uma coisa muito individual, né? Cada um tem o seu jeito de falar. Mas você já viu locutores que eles impostam a voz mais do que a sua voz é para poder falar? Você já notou isso? Locutores que fazem assim. Tipo, a minha voz é essa, né? Você tá vendo, né? É essa aí. E de repente o cara fala assim: Oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo certo contigo? Tudo bem? Ah, que legal, né? E aí aquela voz dele, ele coloca muito mais grave do que ela é, sabe? Ele acaba tentando, né, fazer aquela voz e tal e tal. E eu fico imaginando, né? Como é que deve ser esse cara quando ele chega numa padaria, por exemplo. Ele vai chegar na padaria e vai dizer: Olá, bom dia, tudo bem? Me dá 300 gramas de queijo e 200 gramas de presunto, isso, 5 pãezinhos, faz favor. E o interessante é que nessa hora, imagina o que deve acontecer com a pessoa que está atendendo, né? Ela deve chegar lá e falar assim: Ah, você deve ser locutor, né? De qual rádio? Porque as pessoas, elas têm um negócio assim: você é locutor, você trabalha em rádio. Não, claro, você trabalha em rádio. Locutor não trabalha em nenhum outro lugar que não seja rádio. Então, se você é locutor, o que a pessoa pergunta? Que rádio você trabalha? E aí a conversa brocha. Por quê? Porque a maioria dos caras não trabalha em rádio, né? Aí ele vai chegar: não trabalho em rádio. Não é o rádio, não. A gente faz locução de publicidade, propaganda aí, né? Aí nas lojas, aí a gente... Enfim, é isso aí. E aí eu fico me perguntando, mas o que acontece? Por que a galera fala assim? Por que a galera imposta a voz? E aí eu tenho a resposta, na minha opinião, que deve ser, né? Eu acho que o cara, ele acaba se acostumando a falar dessa forma e acaba deixando aquilo ali, né? Acaba acontecendo isso, né? Acaba impostando a voz de um jeito e aquilo vai rolando. Eu tento, mas não falo criticando não, sabe? Olha, cada um tem um jeito de falar e tal. De repente até eu faça isso um pouco. De repente até eu faça, né? Bota nos comentários aí. Tu também faz, Jailson? De repente até eu faça isso, mas acho que é o hábito. Chega um momento em que você não consegue parar de ser locutor. Você é locutor 24 horas. Né? Por exemplo, você chega no caixa, aí no caixa do mercado, ou você vai comprar alguma coisa, e aí você vai... O pessoal pede: você tem que ter o CPF na nota, a partir de R$ 200, pelo menos aqui no meu estado, passou de R$ 200 a compra, você tem que botar o CPF. Ou para você que realmente quer colocar o CPF na nota, né? Nota fiscal e tal. E aí você começa a falar o número: meu CPF 0014 22. Aí a caixa para de digitar, olha para você: Nossa, que voz! Você trabalha em que rádio? De novo, a tal da pergunta de que rádio você trabalha, em que rádio você trabalha e tudo mais, né? Mas voltando, chega um ponto que você não consegue mais deixar de ser locutor, né? A sua voz, ela fica tão treinada, fica tão igual locutor, que você fala e aí a coisa já sai, já é natural, já fala como locutor. E tudo que você vai falar continua daquele jeito. Mas aí vem uma curiosidade interessante aqui, é que tem alguns locutores aqui na minha cidade, locutores de internet que eu conheço aqui também, que tem aquele hábito de falar tão forçado, mas tão forçado, que você não consegue quase entender o que a pessoa está falando. Eu tenho um cara aqui na cidade, inclusive é um grande comunicador, nossa, admiro ele, um cara muito centrado, profissional mesmo, mas ele tem essa característica. E como eu disse, eu não posso julgar ninguém, não posso falar mal de ninguém, mas eu posso observar, né? Afinal, tem um canal no YouTube e é pra isso. E ele fala, cara, exatamente desse jeito: Olá, meu amigo, tudo bem? Você está? Tudo certo? É muito, mas assim, aquela voz cavernosa, sabe? Aquela voz que, caramba, muito, muito, muito. E, enfim, né? Mas é o modo do cara se comunicar e tá tudo certo. Eu fico assim, olhando e observo e eu digo: Cara, será que um dia eu vou ficar assim também? Quando eu tiver lá meus 50, 60 anos, vou estar com aquela voz sabe, aquele negócio. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é dessa forma. A gente se pergunta assim: Cara, mas o grave da minha voz, ela pode evoluir com o tempo? Pode. Eu pego gravações aqui minhas que eu fiz há 3, 4 anos atrás, e eu vejo que o grave da minha voz, ela era tipo 2, 3 tons a menos do que ela é hoje. Olha que interessante. E aí eu fico me perguntando: será que daqui 3, 4, 5 anos eu vou estar com um grave mais alto do que eu tenho hoje? Então a resposta para você que se pergunta se a voz evolui: sim, ela evolui, ela meio que acompanha a idade. E aí, quanto mais você grava, quanto mais você faz locução, quanto mais você treina, né? Treina falando, enfim,
mas a sua voz ela fica, entre aspas, calejada, né? Entre aspas, calejada, fica mais forte, mais firme e mais grave também, né? Então é isso aí, gente. Vídeo esporádico, espontâneo e aleatório aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo, bota aí no canal, escreve aí embaixo, dá um like. Ou dislike, tá valendo também. Diz assim, não, já, esse tipo de vídeo não põe não, que é muito ruim. Valeu, até o próximo vídeo, tchau.